Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos começar agora uma série de 6 videoaulas da unidade número 5, onde a gente vai trabalhar um pouquinho do magnetismo, só para a gente compreender, né, alguns fenômenos, mas o foco mesmo é o eletromagnetismo, tá, gente? Como vocês podem ver aqui, nós temos algumas imagens, nós temos aqui um motor, aqui seria o exemplo de um gerador, aqui é uma manivela girando, vai gerar eletricidade, tensão alternada. Aqui nós temos campos magnéticos gerados por ímãs e aqui o campo magnético detectado por uma bússola, né? A influência do campo magnético na posição de uma agulha. Então, gente, nessa unidade número 5, nós vamos estudar o eletromagnetismo e aí teremos esta série de 6 videoaulas que estão listadas aqui, tá? Onde a última videoaula vai ser os transformadores elétricos. O eletromagnetismo, pessoal, então ele é uma área da física. Ele vai estudar os fenômenos relacionados com a eletricidade e o magnetismo. Como vocês podem ver aqui, ó, eletro quer dizer eletricidade, magnetismo, os fenômenos magnéticos. Então, a junção dessas duas áreas da física dá o eletromagnetismo. Podemos dizer que antes de termos a grande área do eletromagnetismo, essas duas áreas, eletricidade e magnetismo, eram áreas distintas. E no século XVIII conseguiu-se demonstrar experimentalmente que essas duas áreas tinham uma correlação. E aí essas duas áreas formaram essa grande área chamada eletromagnetismo. Então, inicialmente, vamos trabalhar aqui com alguns aspectos do campo magnético, né? Então, o magnetismo ele surgiu por volta do ano 600 a.C., está aqui destacado em vermelho, onde foi encontrada na natureza essa pedra aqui, ó. Essa pedra era um minério de ferro e essa pedra ela tinha poder de atrair algumas ligas metálicas. E pelo fato dessa pedra ter sido encontrada numa região da Magnésia, na Grécia Antiga, pessoal, ela foi chamada aí de magnetita. Tá? Então, o nome magnetita vem da região da Magnésia, lá na Grécia Antiga. E posteriormente surgiu aí o nome magnetismo também por causa da região magnésia. Aqui nós temos duas imagens onde a gente mostra para vocês aí essas pedras in natura, né? Então aqui os minérios de ferro encontrados na natureza. E aqui nessa imagem vocês podem ver essas pontinhas aqui são as limalhas de ferro. Limalhas de ferro são um pó obtido da serragem das barras de ferro, tá? E essa limalha ela é atraída por essa pedra, por essa magnetita. Pelo fato dessas pedras sempre atraírem essa limalha de ferro, surgiu aí do termo francês a palavra aimant. Aimant significa amante, então essa pedra ela gostava de atrair essas limalhas de ferro. E aí surgiu de aimant, surgiu o nome imã. Por isso tem essa nomenclatura, tá? E aqui, gente, eu quero fazer um destaque que essa descoberta aqui da limalha de ferro ser atraída por essa magnetita não causou revolução científica. Ficou no campo da curiosidade, onde os mágicos costumavam utilizar essas pedras. Por exemplo, quando nós éramos crianças, sempre tinha alguém que pegava um imã, colocava debaixo da mesa e em cima do tampo da mesa uma moeda e mostrava que tinha força mental para arrastar a moeda, que nada, estava com o imã por baixo, né? Então os mágicos eles utilizavam essas artimanhas para fazer os seus ilusionismos. Agora, gente, um efeito, uma aplicação tecnológica, ela foi surgir lá no século XV, pessoal. Então, de 600 lá na descoberta, antes de Cristo, até no século XV, depois de Cristo, então aí dá mais de 1000 anos, é que teve uma aplicação prática, né? Onde foi observado que dava para criar um equipamento chamado bússola. E essa bússola ela servia para grande navegação. Então, passaram 1000 anos para ter uma aplicação, né, do magnetismo. Lá em meados do século XVIII, pessoal, um engenheiro francês, tá?
ele também observou que se você pegasse um ímã e partisse ao meio, não tinha como ficar somente com o Polo Norte, somente com o Polo Sul. Ele demonstrou que não era inviável separar os polos. Então a gente sabe que ao quebrar um ímã, a gente vai ter outro ímã. E não vamos ter, obviamente, um monopolo. Isso não existe, um único polo. E aí vocês podem observar aqui nessa figura, né, onde eu estou destacando aqui, ó, que se o polo norte está na esquerda e o sul está na direita, ao você quebrar esse ímã ao meio, você vai ter aqui um polo norte à esquerda e um polo sul à direita. Polo norte à esquerda e um polo sul à direita. Então, as características são as mesmas do ímã original. E se você voltar a quebrar o segundo ímã, o outro pedacinho, você vai dividir em vários pequenos ímãs. Então, se diz que não existe um único polo magnético. Posteriormente, pessoal, tentou-se entender de onde vinha essa propriedade magnética das substâncias. E se acreditava que essa propriedade magnética tinha a ver com a rotação, tá? O movimento de rotação do elétron, né, nos átomos. E se acreditava que isso tinha a ver com a rotação dos elétrons. Tá? Por isso o nome spin. Spin significa giro em inglês. Tá? Então isso aí depois foi descartado, essa ideia de que o spin se deve ao giro do elétron, porque tinha alguns fenômenos físicos que não se adequavam a essa ideia, com essa proposta teórica de giro. Tá? Não vou entrar nesses detalhes para não alongar muito esta videoaula. Bom, a gente pode dizer o seguinte, que em algumas regiões, então isso aqui seria um material, tá pessoal? Em algumas regiões, esses spins, que são como se fossem pequenos ímãs, ó, eles estão todos alinhados. Aqui tem uma segunda região, onde os spins também estão alinhados, mas você pode observar, né, que algumas regiões estão alinhadas para um lado, outro para o outro, então aqui ainda existe uma desordem, certo? Então aqui estão ainda desalinhados. Quando esses spins eles ficam todos alinhados numa única direção ou numa direção preferencial, a gente passa a ter um efeito magnético resultante. Então aqui eu trago para vocês essa questão chamada domínio magnético. Domínio magnético é como se fosse uma setinha dessa aqui, ó, um pequeno ímã. Né? O material é composto por pequenos ímãs, ímãs chamados ímãs elementares, e quando esses domínios magnéticos eles se alinham, como tem nessa figura aqui, ó, você tem uma propriedade magnética se sobressaindo aí. Então aqui você teria um ímã, um material magnetizado. E aqui, como esses elementos, esses domínios magnéticos ou ímãs elementares, eles não estão totalmente alinhados, isso aqui é um material que não está magnetizado. Então essa é a situação. Então, resumindo, a gente pode dizer assim, ó, que todos os corpos, sem exceção, eles possuem esses domínios magnéticos. Possuir é uma coisa, agora estar alinhados é outra. Então, quando eles se alinham, tem o efeito magnético resultante. E quando estão desalinhados, o efeito magnético ele praticamente não existe. A gente sabe também que a gente pode magnetizar um material temporariamente, ou seja, todo mundo já fez isso aqui, já brincou com ímãs quando era criança, né? Por exemplo, aqui tem um ímã que está grudando aqui, está atraindo pequenos pregos aqui. Então vocês podem observar que esse prego ele é atraído. Por que ele é atraído? Porque esse ímã ele imantou, ele tornou esse prego aqui ó, um novo ímã. E se ele virou um ímã, aqui na ponta, né, na cabeça do prego, aqui tem que ser um polo norte. Por quê? Porque polo norte vai ser atraído pelo polo sul. E a ponta do prego aqui vai ser um polo sul. E novamente o outro prego que está aqui embaixo, ó,
ele tem a cabeça se comportando como um norte, porque está sendo atraído pela ponta do primeiro prego, e a ponta dele vai ser um polo sul. À medida que a gente separe aqui, ó, faça essa separação, os pregos eles se desgrudam, ou seja, eles perdem o seu magnetismo. Então podemos dizer que eles são ímãs temporários, que só existem na presença de um campo magnético. Tá? Então isso ocorre por quê? Porque na presença deste campo magnético gerado pelo esse ímã permanente, esses pregos têm os seus ímãs elementares alinhados. A linha, eles viram ímãs, e aí por serem ímãs, eles são atraídos. Aqui nesse slide número 14, pessoal, eu trago para vocês aquela ideia do spin ali, tá? E aqui uma das justificativas por que não se deve, né, a rotação, né, desse elétron em torno do seu próprio eixo, tá? Aí tem a ver com a radiação que não é observada, né? Teria uma emissão de radiação quando esse elétron ele acaba girando aceleradamente. E aqui no slide número 15, aquilo que vocês já sabem, né? Que quando você pega ímãs que têm polos de mesmo nome, os polos de mesmo nome se repelem, e aqui os polos de nomes contrários eles se atraem. Como é que se define quem é o polo norte e quem é o polo sul de um ímã? Bem simples. Se suspende ele, poderia ser colocado em cima de uma pontinha, né, de tal forma que esse ímã pudesse girar livremente, ou amarrado aí pelo seu centro de gravidade, né, onde o ímã pode girar livremente também, tá? Então, quando ele pode girar livremente, a ponta que está direcionada ao polo norte geográfico é chamada de polo norte do ímã. Tá? E a ponta que está direcionada ao polo sul geográfico é chamada de polo sul. Certo? Então é por isso que a gente tem o norte e o sul do ímã. Tá? Porque essa aqui seria a ponta que está direcionada ao polo norte geográfico. Bom, então aqui é o resumo, né, que a gente sabe que não existe um único polo, e aqui a gente tem, né, vários formatos de ímãs. Né? Aqui um ímã em forma de barra, aqui em forma de uma agulha, aqui num outro formato, uma moeda furada no meio, aqui em forma de uma ferradura. Então não interessa, o ímã ele vai ter sempre um polo norte e um polo sul. A gente sabe também, pessoal, né, que um ímã ele pode perder o seu magnetismo numa determinada temperatura. Se você pegar um ímã permanente, tá, uma magnetita, por exemplo, né, ímã permanente é aquele ímã que vai perdurar aí o seu magnetismo por longo período. Tá? Então, se pegar um ímã permanente e você aquecê-lo, né, ele vai perder o seu magnetismo. E essa temperatura ela é chamada de ponto de Curie. E esse nome Curie é o sobrenome de uma mulher, pessoal. Interessante, tá? A Madame Marie Curie. Ela era polonesa, que depois ela até se naturalizou francesa. Se vocês procurarem saber um pouquinho mais da biografia dela, vocês vão encontrar um filme que está falando sobre a radioatividade e os estudos dela nesse campo da física. Tá? Mas, dentro do magnetismo, ela observou que, por exemplo, um ímã feito de ferro, ele perdia o seu magnetismo quando aquecido em torno de 770 graus. Que um ímã que era feito de cobalto, tá? Ele perdia o seu magnetismo por volta de 1075 graus. Então ela observou que para cada tipo de composição tinha uma determinada temperatura onde o ímã permanente perdia o seu magnetismo. E aí essa temperatura foi chamada de ponto de Curie. Tá? Então vale a pena, essa mulher se destacou nas ciências. O grande feito das mulheres. Mulher também faz ciência, pessoal. A gente sabe também que existem algumas substâncias que são chamadas de ferromagnéticas, outras de paramagnéticas e outras de diamagnéticas. Então, essas substâncias classificadas como ferromagnéticas, elas podem ser imantadas, pessoal, de forma bem significativa.
Então essas substâncias citadas aí, ó, as principais, ferro, níquel e cobalto, né? Outras ligas que são constituídas desse tipo de material, elas podem se tornar um ímã permanente, inclusive. Substâncias paramagnéticas são aquelas que praticamente não sofrem imantação. Por exemplo, a platina, o chumbo, o alumínio, a madeira. Você não consegue pegar um ímã e atrair a madeira. Então, a madeira é paramagnética. Ela não se magnetiza. E algumas substâncias, elas são classificadas como diamagnéticas. E as diamagnéticas, pessoal, são aquelas em que os ímãs eles se orientam de forma contrária aos ímãs elementares daquela substância que a magnetizou. Tá? Então, por exemplo, nas ferromagnéticas, se você tem o seu ímã natural norte e sul, como eu desenhei aqui em cima, e se você magnetiza aqui um prego, por exemplo, esse prego aqui vai ficar norte e sul, como este. Tá? Porque o prego geralmente ele é feito de ferro, né? Níquel, esses materiais. Já se fosse uma substância composta por prata, ouro, zinco e etc., essa magnetização ela iria ocorrer, mas iria ocorrer ao contrário daquela que a imantou. Seria sul e sul, e aí ao invés de ter uma atração, teria uma repulsão. Claro que isso aqui, gente, tá? Eu estou colocando aqui, ó, é um efeito muitíssimo pequeno, tá? Difícil de ser observado, tá? Mas existe isso, tá? Existe o diamagnetismo. Agora, pessoal, entrando mais a fundo sobre o campo magnético de um ímã, nós podemos perceber aqui nessa imagem, né, que tem um ímã em forma de barra, tem um polo norte e um polo sul, onde foi aqui, ao entorno desse ímã, foi espalhado limalha de ferro. Tá? E vocês podem observar que teve uma concentração de limalha aqui nesta região, aqui também teve uma concentração de limalha de ferro. Por que ocorreu a concentração aqui? Porque aqui o campo magnético ele é mais forte. O campo magnético ele é mais forte próximo aos polos. Tá? Então, próximo ao polo sul e ao polo norte. E vocês podem observar também que ocorreu aqui algumas concentrações, né? E essas concentrações estão formando aqui uma espécie de linhas, ó. Vocês podem ver que eu estou pontilhando em vermelho aqui, ó. Aqui tem linhas novamente, aqui também tem linhas, tá? E olha como é que ficam essas linhas aqui, ó. Vou gastar um pouquinho de tempo, mas vale a pena. Olha aqui, ó. Então, essas linhas formadas pela limalha de ferro representam como se comporta o campo magnético desse ímã no espaço. E essa ideia ela foi proposta pelo físico inglês chamado Michael Faraday. Então, a proposta de que existe um campo magnético ao redor de um ímã. Tá? E aí a gente tem aqui esta configuração formada pela limalha de ferro. Tá? Então, a gente tem aqui ó, uma configuração que a gente faz, uma representação né, dessa concentração de limalha de ferro. Então, aqui a gente está representando, nessa figura da esquerda, aqui, ó, a gente está representando o campo magnético gerado por esse ímã. E aí vocês podem perceber né, que essas linhas, conforme estão traçadas aqui, ó, elas saem porque vocês estão vendo aqui ó, um direcionamento, tá? Elas estão saindo do polo norte e entrando no polo sul. Já vou falar para vocês de onde é que vem essa orientação aqui, tá? Por causa que a gente utiliza a bússola para saber disso. Tá? Eu vou mostrar aqui na sequência. Então essas linhas elas saem do polo norte e entram no polo sul. E no interior do ímã, o campo magnético ele teria essa orientação aqui, ó, do sul para o norte. Então, pessoal, eu vou passar aqui para mostrar para vocês algumas questões importantes, tá? Primeiro, onde tem uma maior concentração, aquilo que eu já falei, né? Então, aqui tem mais concentração de linhas, tá? Então, aqui nós temos um campo magnético maior, tá? E que as linhas sempre saem do polo norte e vão para o polo sul. Bom, por que elas saem do polo norte para o polo sul? Aqui eu estou representando para vocês, pessoal, algumas regiões do espaço. Tá? Então, aqui ó, no ponto 1,
aqui no ponto 7. O que aconteceria se nós colocássemos bússolas nestas regiões que estão demarcadas aí por esses números? Se nós colocássemos uma bússola no ponto 1, ela ficaria orientada desta forma como está na figura. Se nós colocássemos uma bússola no ponto 2, ela ficaria orientada como está ali. Opa, vocês já estão percebendo, tá? Que essa linha pontilhada, ó, ela faz esse movimento aqui, ó. Percebam que a agulha, ela está praticamente aqui, ó, sobre essa linha. Ora, então essa linha pontilhada aqui, ela está assim, né? Então a bússola vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu apagar a linha que eu desenhei aqui, só para vocês verem, tá? Então olha ali, ó. Aqui nessa região 4 aqui, como é que ficaria a bússola? Bom, agora vocês sabem, ficaria assim. No 5, ficaria assim. Observem também, pessoal, que a pontinha vermelha dessa bússola, olha aqui, ó. Eu estou apontando aqui, tá, para mostrar para vocês. A pontinha vermelha está sempre apontando para o mesmo lado, olha aqui, ó. Olha aqui, certo? Então significa que essa pontinha vermelha, ela representa o polo norte dessa bússola. Então, olha, ó, está sempre apontando para o mesmo lado. Por isso que a gente diz que as linhas elas saem do polo norte e vão para o polo sul, tá? Porque a bússola sempre teria essa orientação aqui, certo? Se nós colocássemos a bússola aqui nessa região onde está demarcado pelo número 7, só vocês saberem, ó, como está a malha de ferro ali, vocês já vão prever como vai ficar a bússola, tá? Olha lá, ó. No ponto 6 a mesma coisa aqui, ó. No ponto 8 e no ponto 9, a previsão vocês já sabem, né? Certo? Então, essa questão da representação geométrica do campo magnético é isso, pessoal. Então, aqui você tem o campo magnético representado por linhas e numa determinada posição do espaço, aqui nesse pontinho, o vetor campo magnético, ele tem essa representação. Então, vetor campo magnético ou vetor indução magnética nada mais é do que saber para onde a agulha da bússola estaria orientada se fosse colocada naquela região do espaço. Se colocássemos uma bússola bem no meio dos ímãs, a bússola estaria apontando com essa direção aqui. E para finalizarmos essa videoaula introdutória, eu vou falar sobre o campo magnético da Terra. Esse campo magnético da Terra, essa teoria, ela foi proposta por um físico inglês chamado William Gilbert, onde ele considerava, na sua teoria, que a Terra ela se comporta como um imenso ímã. Por isso a bússola tem sempre uma mesma orientação, porque a Terra ela tem esse comportamento. Tá? E aí, aqui nesta figura, mostra para a gente, traz todas as informações que a gente precisa entender. Que a gente sabe que existe o polo norte geográfico e existe o polo sul geográfico. E que uma bússola ela sempre estará direcionada com o seu polo norte para essa região aqui. Claro que não está bem alinhado, tá? Olha aqui, ó. O polo aqui teria um polo magnético um pouquinho defasado, aqui tem um ângulo de inclinação. E, obviamente, se essa aqui é a ponta norte, tá? Se essa é a ponta norte da bússola, aqui tem que ser um polo sul magnético. Porque o polo norte ele é atraído pelo sul. Tá? Então, por isso que aqui é o sul magnético. E vice-versa, aqui vai ser o polo norte magnético. Tá, gente? Então, essa inversão existe aqui nas polaridades. Então, concluímos que essa teoria do William Gilbert, ela explica esses comportamentos, que a Terra é um imenso ímã, se comporta como um ímã gigantesco que vai atrair a bússola. A bússola nada mais é do que um ímã. E aí vem aquela história, para que serve o campo magnético da Terra? De onde vem o campo magnético da Terra? Bom, a gente pode dizer que o campo magnético da Terra ele é um protetor, ele protege das radiações eletromagnéticas, por exemplo, que vem do Sol. Todas as radiações elas tenderiam a atingir a superfície terrestre. E o campo magnético ele causa um bloqueio, aqui é como se fosse um escudo,
onde parte dessa radiação eletromagnética acaba se desviando e alguma porcentagem aqui acaba atravessando, né, e atingindo a superfície terrestre. Mas se o magnetismo da Terra viesse a acabar, né, tem um filme de ficção científica chamado Núcleo, que vai falar sobre inúmeros fenômenos que aconteceriam, né, caso deixasse de existir. Então, a gente não teria vida na Terra se não tivesse o magnetismo para proteger dessa radiação eletromagnética. O magnetismo da Terra, gente, ele é explicado por uma teoria chamada de teoria do dínamo, onde a Terra ela é composta aí por várias camadas, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tem a crosta, tem o manto, tem o núcleo, e o núcleo é dividido em dois pontos, né? Em duas camadas, núcleo externo e núcleo interno, certo? E olha aqui, ó, vocês podem observar, né, que o núcleo externo ele é formado por níquel e ferro líquido. Essa parte aqui, ó, do núcleo da Terra. E o fato desse níquel e ferro líquido, né, existir, e pelo fato da Terra estar em movimento, isso aqui está tudo em movimento. Tá? Isso aqui vai se movimentar. E aí esse movimento desse núcleo externo aí, pastoso, vai gerar o eletromagnetismo. Né? E aí vai gerar o campo magnético da Terra. No filme Núcleo, né, fala justamente sobre isso. Se esse núcleo externo parasse de se movimentar, deixaria de existir o campo magnético, teria falhas no campo magnético terrestre e aí inúmeras consequências. Aqui eu descrevo para vocês sobre essa teoria do dínamo. E para entrarmos, né, naquilo que a gente vai focar, então, é que ocorreu um avanço na compreensão do magnetismo, né, com a experiência desse físico, né, e professor, né, o Hans Christian Ørsted. Ele era dinamarquês, e aqui mostra um experimento, né, que vai unir a eletricidade com o magnetismo. Por quê? Porque aqui tem uma bússola, né, nessa imagem aqui vocês conseguem ver, até está pequenininho, mas é possível visualizar. E ele está com um fio aqui, ó, um fio conduzindo eletricidade. Então aqui tem corrente elétrica nesse fio. E aí ele observa que a corrente elétrica passando por esse fio vai gerar um desvio aqui na posição da bússola. Eu vou falar na próxima videoaula. Tá? Ele, o assistente dele, aqui numa outra imagem. Aí ele observa que a corrente elétrica passando pelo fio faz esse movimento da bússola ser variado, alterado, e ele consegue demonstrar que a eletricidade acaba gerando efeitos magnéticos. Corrente elétrica gera campo magnético. E aí aquela história da eletricidade, um campo, magnetismo, outro campo, caiu por terra. Então é um campo único chamado eletromagnetismo. Este tema a gente vai falar especificamente o campo magnético gerado por fios condutores. A gente vai falar na próxima videoaula, a 5.02. Então, nesta videoaula 01, a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham compreendido essa temática abordada, esse resgate histórico sobre o magnetismo. Se gostaram, dê o like aí nesse meu vídeo aí no canal do YouTube. Deixam aí algumas observações, caso necessitem de seja melhorado. Deixo o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau.